O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados definiu hoje os relatores dos processos contra os deputados Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, e Flor de Lis, do PSD, também do Rio de Janeiro. Já no Senado, foi aprovado o projeto que garante internet de graça a professores e alunos da educação pública básica. Agora, antes de falar sobre isso, a gente vai ao Palácio do Planalto, não é isso? Onde o presidente Jair Bolsonaro assina em instantes o projeto que dá autonomia para o Banco Central. Está assinado nesse momento, inclusive. É projeto de autonomia do Banco Central que a gente já tinha anunciado aqui no Repórter Brasil há algum tempo. Pouco antes, o presidente deu posse, ao novo ministro da Cidadania, o deputado João Roma. O projeto, então, foi aprovado, que dá autonomia ao Banco Central. A gente vê ali na tela o presidente Jair Bolsonaro, outras autoridades ali atrás. E neste momento, não é isso? O presidente assina o projeto de lei que dá a abertura para o processo de privatização dos Correios. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos ouvir então o presidente Bolsonaro. Serei breve. Pouco tenho o que falar. Mas, primeiramente, quis dizer a vocês, quis Deus que eu estivesse aqui. Não existe um manual para ser presidente da República. O próprio exercício da mesma é a sua escola. E nós só conseguimos, entendo eu, ter um bom governo se confiarmos nas pessoas. A lealdade não é de vocês para mim, é de mim para vocês também. Assim sendo, obrigado a todos os meus ministros, obrigado aos servidores, demais autoridades que compõem o nosso governo. Dizer rapidamente ao prezado Onix, que é o terceiro ministério que ele ocupa. Ele foi o primeiro parlamentar que acreditou lá atrás que nós poderíamos chegar à presidência e fazer um bom mandato. Assim como agradeço a Luiz Eduardo Ramos, um dos primeiros militares de alta patente que acreditaram na possibilidade de nós chegarmos à presidência. Jovem João Roma, obrigado por aceitar o convite. É uma missão também do seu partido. Agradeço o Marcos Pereira por cedê-lo a vir trabalhar conosco. Hoje mesmo pela manhã, você teve uma missão conosco, no Acre, um estado há poucos dias abatido por uma calamidade pública. E você foi lá, mesmo ainda sem ter tomado posse de fato, levar benefícios que o seu ministério tem por meta conceder aos mais necessitados. Você tem uma missão bastante difícil também aqui. Você vai cuidar de uma grande parcela da nossa sociedade. São os mais pobres, os mais humildes, aqueles que quase nada têm. Então, pelas suas mãos, pela sua competência, pela sua bondade, você, tenho certeza, juntamente com o Paulo Guedes, saberá tocar essa política para sempre. O nosso ministro da Economia tem coração, pode ter certeza disso. Se permite, Paulo Guedes, falar um pouco de economia. A gente diz que não sabe, não entende, mas eu acho que pelo menos as 4 operações, a gente faz. Assim eu sou perto do Paulo Guedes. Não ouso falar em integral ou qualquer outra equação matemática. Mas o Paulo Guedes é uma âncora para o nosso governo. Logicamente, nós passamos de governos que gastavam muito, que não tinham tanta responsabilidade com o seu dinheiro, e nós passamos para quase uma austeridade absoluta. Logicamente, aos poucos, nós vamos nos adequando. Nós precisamos um do outro. Ele precisa demonstrar para o mercado e para a população que tem responsabilidade fiscal. A autonomia do Banco Central veio lá de trás, não foi durante o governo.
E só não aprovamos há mais tempo, porque outras pautas mais importantes apareceram, bem como a questão do vírus que atrapalhou não só o Brasil, mas o mundo todo. E nós estamos, juntamente com os irmãos da Câmara e do Senado, vencendo esse obstáculo. E temos aqui o Roberto Campos, que, a partir de agora, integra um Banco Central independente. E dizer que só sancionei porque confio em sua capacidade, confio em sua honestidade. Conheci, Roberto, o seu avô, enquanto deputado federal, nos anos 90. Uma excelente pessoa. Privilegiado fui eu de ter pessoas como seu avô integrando a Câmara dos Deputados naquela época. Sempre um pouco a gente aprende dessas boas pessoas que convivem conosco. Se o Banco Central nasceu com Castelo Branco, ele agora se imortalizou com Jair Bolsonaro. Também falando em economia, não é o Paulo Guedes ou o Roberto Campos isolados. Sei que vocês vão rememorar algo que eu vou falar aqui, que os conforta. Há pouco, mais preciso, do ano passado, em Olimpíadas Internacional de Economia, nós ficamos com o primeiro e terceiro lugar individual e primeiro lugar geral. Isso foi em agosto de 2019. Então é sinal que vocês dois estão fazendo escola. Tem muito jovem que acredita no Brasil, que segue o caminho de vocês. E vocês ficam tranquilos, obviamente, porque no futuro alguém do nível de vocês os substituirão nesta difícil missão. E encerrando, prezado pastor Milton, até em casa a gente pensa em não abrir poder, né, dona Tereza? Por muitas vezes vocês querem mandar mais do que nós mais do que eu, né, dona Michele? Se lá se debate pelo poder, aqui no governo também. Não faltaram pessoas para falar comigo lá atrás, prezado comandante Pujol, que comanda o nosso exército brasileiro, para não abrir mão de poder. Agora, nós não podemos ser aquela pessoa que vai dar um norte exclusivo. Eu falo exclusivo porque existe o norte verdadeiro, o da quadrícula e o magnético, para o destino de uma nação. Nós devemos dividir poder, sim. A responsabilidade, por muitas vezes, é nossa, é exclusiva, é privativa, mas se nós podemos abrir mão de pessoas que nós confiamos para levar para o outro lado o destino de um país, como o caso da economia, entendo que nós devemos agir dessa maneira. Tá aí, portanto, a fala do presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, ao vivo aqui com a gente.